Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar da amebíase. A amebíase, que é uma doença intestinal, que dá diarreia, mas que pode ser muito mais grave, causada por um protozoário ameboide. Primeiro, protozoários são organismos que possuem apenas uma célula, e esta célula é uma célula eucariótica, que nem as nossas células, mas nós somos repletos, temos trilhões de células. Agora, tu já parou para pensar, cara? Um protozoário tem somente uma célula, e com esta célula tem que se alimentar, tem que reproduzir, tem que sintetizar proteína, tem que se locomover, tudo com apenas uma célula. Tá? O bicho é louco, né? Não é bicho, tá? É o protozoário. E ele, dentro da classificação dos protozoários, ele é do tipo ameboide. Os protozoários ameboides são protozoários que emitem pseudópodes para se locomover. Por exemplo, sou uma ameba agora, estou aqui. Eu quero chegar lá, o que eu faço? Eu emito pseudópodes, que são projeções do citoplasma, me grudo no ambiente e dou aquela puxadinha. Então isso é importante você saber, porque o estilo, tem protozoários que se locomovem por cílios, outros por flagelos, e esse aqui por pseudópodes. Os pseudópodes são tanto importantes para locomoção, quanto também para se alimentar. Eles podem se alimentar por fagocitose, ou seja, eles emitem os pseudópodes, englobam a partícula ou o organismo que eles querem, digamos, digerir e põem para dentro deles. Tá? Agora vamos lá, qual é o agente etiológico? Toda doença, causada por algum organismo, tem um agente etiológico, aquele que causa a doença. É basicamente a espécie Entamoeba stolítica. Essa é a espécie de protozoário que causa a doença. Existe uma outra entamoeba, que é a Entamoeba dispar, que é muito semelhante, morfologicamente falando, é muito semelhante à Entamoeba stolítica. Então se observa às vezes e acham que... mas quem causa a doença em si é essa espécie. Então é muito importante você saber o agente etiológico. Mesmo que a Entamoeba dispar seja muito semelhante, quem causa a doença é essa aqui. Agora olha que doido. Hoje no mundo, vou fazer exame no mundo inteiro para saber se tem amebíase. Você vai encontrar aproximadamente 500 milhões de pessoas com amebíase. A grande maioria dessas pessoas não tem sintomas. 90% são assintomáticos. Agora, mesmo tendo muitas pessoas assintomáticas, aquelas que apresentam sintomas, muitas vezes podem virar a óbito. Porque esse protozoário, vocês vão ver no ciclo, é muito louco. Ele pode ficar ali de forma comensal, dentro de ti, do teu intestino, se alimentando de restos ou de bactérias que fazem parte da tua microbiota intestinal. Então você não sente nada. Mas eles podem penetrar no teu intestino, tá lá no intestino grosso, eu vou falar do ciclo todo direitinho, podem cair na tua corrente sanguínea e ir para o fígado, para os pulmões, para a pele ou até mesmo para o cérebro. Aí o troço se torna muito mais grave. Certo? Então olha só. Aproximadamente 100 mil mortes por ano. Eu estou falando a nível mundial. É muita morte por ano por causa dessa doença. E ela também é uma das causas da diarreia do turista. O que é a diarreia do turista? O turista vai lá, vai viajar para uma região de um país que talvez tenha um baita saneamento básico, tudo certinho. Vai para um país que não tem um saneamento básico adequado ou está com alimento contaminado. E ele acaba desenvolvendo a doença sintomática, que é chamada de diarreia do turista. Por quê? Porque ele nunca teve contato com esse protozoário. Então ele chega numa região que tem, acaba adquirindo e tendo sintomas muito mais fortes do que uma pessoa que vive ali a vida inteira. Então é uma das causas da diarreia do turista. E ela é associada, a amebíase, a saneamento precário. Então se você pensar assim, é uma doença que dá muito mais, que é muito mais incidentes em comunidades, em países, em cidades, em bairros pobres, onde não tem saneamento básico, onde a educação sanitária não é adequada, onde a lida com o alimento não é feita de forma adequada também. E tudo isso a gente vai falar aqui da parte da profilaxia, certo? Mas lembre-se, é uma doença que se tem saneamento precário, os casos são muito maiores. E como é que se dá a transmissão? Basicamente tem a transmissão que a gente fala de direta, que é a fecal oral, que normalmente dá em pessoas que são muito velhinhos ou incapazes, que às vezes por maus cuidados, acaba colocando a mão nas fezes, levando a mão na boca e isso gera uma
digamos assim, uma auto-infecção, que a gente chama de direta. Ou que é mais comum, por água ou alimentos contaminados. Porque vocês vão ver no ciclo que os cistos do protozoário saem nas fezes. Tá? Contaminam o ambiente, podem durar dias no ambiente, tudo isso eu vou falar para frente. E se um alimento contaminado ou uma água contaminada a pessoa ingerir, vai pegar, que é a forma mais comum. Então é a ingestão de cistos. E estes cistos têm basicamente dois fatores que aumentam a chance da pessoa contrair, né, ficar contaminada com isso. Primeiro, uma pessoa que tem entamoeba, mesmo as pessoas assintomáticas, isso é importante. Não tem sintoma, mas se você tem, você está liberando cistos. Essas pessoas, na verdade, esses protozoários produzem muito, mas muitos cistos, estão em grande produção. Além disso, os cistos em ambiente com sombra pode durar 20 dias no ambiente. Ou seja, é muito, porque a pessoa evacua todos os dias, basicamente, né? Quem está com essa forma, às vezes 2, 3, 4 vezes por dia. Então imagina a quantidade de cistos desse protozoário que vão para um ambiente. Ok? E aí vamos falar um pouco de biologia, patogenia, que é importante. O período de incubação, o que é isso? Você ingeriu os cistos. Quando é que você vai ter os primeiros sintomas? É muito variado. Por quê? A gente sabe que esses protozoários podem viver dentro do teu intestino, eles ficam lá no intestino grosso, durante muito tempo, sem causar nenhum problema, como o comensal, como eu falei para vocês. Comensal, eles estão lá se alimentando, mas não estão causando mal para no caso, o hospedeiro. Certo? Então eles estão lá. Só que do nada, por fatores de algum desequilíbrio entre o parasita e o hospedeiro, eles podem começar a causar os sintomas. Então pode variar de 7 dias ou até 4 meses. Então imagina, poxa, estou com sintomas hoje, quando é que será que eu peguei a amebíase? Pode ser que tenha sido 4 meses atrás, ou pode ter sido que seja uma semana atrás, ou pode ser que tu fique com a amebíase durante 2 anos e nem saiba, porque nem tenha sintomas. Por isso que o período de incubação é muito variado. Quanto ao habitat, eles ficam na luz do intestino grosso, é um deles. O que é na luz do intestino grosso? Sabe que o intestino grosso ele tem 1,5 metro, ele passa aqui, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, e eles ficam nessa região aqui, certo? Muito bom. Quando se fala na luz intestinal, que é na parte de dentro, literalmente. Ou eles podem viver na mucosa e submucosa do intestino, ou seja, eles podem perfurar as células intestinais e ficar se alimentando ali. Aí já pode dar sintomas bem mais fortes, né, com diarreias com sangue, com muco. Ou ainda ele pode atacar o fígado, mais comumente quando ele tem a forma magna, que ele perfura, cai na corrente sanguínea, essa é muito invasiva mesmo, eles são extremamente ativos. Chegam no fígado e destrói o fígado da pessoa, literalmente, né? Causar lesões ali, pulmões, cérebro ou até mesmo a pele. Tá? Então tudo isso pode ser o habitat desses protozoários. Você fala, professor, qual é o mais comum? Bom, se 90% das pessoas são assintomáticas, o mais comum é a amebíase ficar no intestino, na luz do intestino grosso, não vai penetrar. Penetrar quer dizer cair na corrente sanguínea e tudo mais. Então existe a forma que a gente classifica como a forma minuta, que é o protozoário mais tranquilinho, um pouquinho menor, uma célula mais simples, está lá na luz intestinal, se alimentando, produzindo cistos, tudo bem. Ou ele pode, por um desequilíbrio entre o parasita e o hospedeiro, como eu falei para você, se transformar numa forma magna, que é uma forma invasiva, penetra na parede, ó que louco, penetra na parede do intestino, começa a alimentar da parede do intestino mesmo, destrói muitas vezes o intestino. Ou cai na corrente sanguínea e aí o troço é pior, porque imagina, começa a atacar o fígado, causa lesões no fígado, pode chegar nos pulmões, na pele, causando lesões horríveis. Ou ainda o que é mais grave, imagina no cérebro, amebíase cerebral. Aí o estrago é muito forte. Então tem a forma minuta e a forma magna. É o mesmo protozoário, só que com, digamos assim, com vontades diferentes. Porque quando se transforma na forma magna, é a forma minuta que se transforma. Fica muito mais, digamos assim, mais potente, mais forte, mais invasivo. Certo? E aí, continuando aqui, quanto à patogenia, ou seja, quão grave é ter uma amebíase? Mais uma vez, varia demais. Por quê? Depende do parasito em si, do protozoário, com cepas diferentes, você sabe que isso existe, então, em determinadas regiões do país ou de países diferentes pode ter maiores gravidades. Também depende do hospedeiro, qual é o estado nutricional dele. Poxa, ele está com imunidade muito boa, não está? Então pode ter essa, ou até mesmo a predisposição a desenvolver a forma grave. E também depende da quantidade de cistos, ou seja, depende do ambiente. Poxa, uma pessoa que ingeriu em uma só quantidade pequena de cistos,
tende a ter uma amebíase mais tranquilinha, mais branda. Agora imagine uma pessoa que botou de uma só vez muitos, milhões e milhões, centenas de milhões de cistos, de uma vez só. Pode ser muito mais grave. Então a patogenia, a gravidade depende de todos esses fatores e também de outros que é desequilíbrio até ainda não muito bem estudados, que causam desequilíbrio para ela se transformar na forma magna e atacar todos os outros tecidos. Então nós temos os assintomáticos, que é a grande maioria, e os sintomáticos. Dentro dos sintomáticos, ou seja, aqueles que apresentam algum sintoma, tem aqueles que não disentéricos, que dá uma diarreia, né? Na verdade as fezes chegam a ser pastosas, de 2, 3 vezes por dia, uma dorzinha, normalmente mais na região de cima aqui do intestino e tal. Mas pode ter a disentérica, aquela que causa disenteria, que normalmente vai vir fezes acompanhadas de sangue e de muco, e aí a trouxe é muito mais grave, obviamente. E o que é pior de todas, quando o sintoma é extraintestinal, ou seja, a forma magna tomou conta e caiu na corrente sanguínea e foi para outra região. Essa forma magna, ela não reproduz no teu fígado, no teu cérebro, no teu pulmão, na tua pele, mas elas estão extremamente ativas e ali elas vão estar se alimentando, migrando entre os tecidos e causa graves infecções. Então essas são os sintomáticos. Tá? Todas elas têm tratamento. É óbvio, quanto mais grave, mais difícil é o tratamento e isso justifica 100 mil mortes por ano, que é bastante. Beleza? E aí nós vamos falar do ciclo. Mas para eu falar do ciclo, eu vou apresentar rapidamente uma imagem para vocês e vou falar o que está acontecendo nessa imagem para tu ficar ligado. Então, acompanha aí. Pessoal, então o ciclo se inicia pela ingestão dos cistos maduros. Então os cistos já estão prontos. Uma pessoa ingeriu esses cistos, normalmente junto com alimento ou água contaminada. Eles passam pelo estômago, resistem à ação do suco gástrico e chegam ao final do intestino delgado, lá entre o final do intestino delgado e o início do intestino grosso. Lá, gente, nesta região, final do intestino delgado, início do intestino grosso, ocorre o que a gente chama de desencistamento. Ou seja, eles vão sair, esses protozoários vão sair desses cistos, que são formas resistentes, né? Quando esse protozoário sai, quando ocorre esse desencistamento, a gente fala que quem sai é um metacisto, ou seja, ainda é um cisto se transformando na próxima forma. Então sai esse metacisto. Através de uma pequena fenda que tem na parede do cisto, ele sai por ali, então tem uma região específica para eles saírem. Em seguida, esse metacisto começa a sofrer sucessivas divisões nucleares e citoplasmáticas. Explica melhor, pessoal. Tanto os núcleos desse metacisto vão se dividir, quanto o próprio citoplasma vai também se dividir para acompanhar isso, dando origem a 4 e depois 8 trofozoítos. Os trofozoítos que são as formas ativas de reprodução, de alimentação e que causa a doença em si. Então saíram dos cistos os metacistos, esses metacistos se dividem e formam agora os trofozoítos ou trofozoítos. Esses trofozoítos também vocês podem ver que podem ser chamados em algumas literaturas de trofozoítos metacísticos, beleza? Então esses trofozoítos migram para o intestino grosso, agora se estavam no início do intestino grosso ou no final do intestino delgado. Mas independentemente disso, eles migram para esse intestino grosso, ficam lá e colonizam. Em geral, gente, eles vão ficar aderidos à mucosa do intestino, vivendo como comensal. O que é comensal? Eles estão lá numa boa, se alimentando, vivendo, mas sem causar doença ou sintomas mais fortes. No máximo uma diarreia, eles ficam nessa região ali, numa boa, tranquilinho. Então eles estão se alimentando de detritos ou de bactérias da nossa microbiota intestinal. Em alguns momentos eles se desprendem da parede do intestino, caem na luz do intestino grosso, principalmente no cólon, sofrem a ação de desidratação, ou seja, eles se desidratam, eles eliminam as substâncias nutritivas que tem no seu citoplasma e eles vão se transformar agora em pré-cistos, ou seja, eles estão quase se transformando em cistos, mas nesse momento a gente chama de pré-cistos. Em seguida, eles começam a secretar uma membrana cística e se transformam em cistos, inicialmente chamados de mononucleados, ou seja, só tem um núcleo. Só que em seguida, através de divisões nucleares, ou seja, esse único núcleo começa a se dividir, transformando-os em cistos tetranucleados, ou seja, antes era apenas um núcleo. Né? Então estão no pré-cisto, estão recém se transformando, secretando uma membrana cística, e aí
esse único núcleo se divide, fazendo com que dentro do cisto tenha 4 núcleos, que a gente chama de tetranucleados, né? São cistos tetranucleados. E esses cistos tetranucleados são eliminados juntamente às fezes, que vão chegar no ambiente e, consequentemente, acabam, né, sendo disseminados e podem chegar a um novo hospedeiro. Vale lembrar, pessoal, que normalmente esses cistos são eliminados em fezes ditas normais e não quando está com muita diarreia. Quando a pessoa está com muita diarreia, se encontra menos cistos ainda. Agora, imagina que essa é uma pessoa que está assintomática ou com sintomas extremamente leves. Como é que é o ciclo de uma pessoa que pega os sintomas, ou seja, de uma pessoa sintomática? Repara que, por algum motivo, nesta região aqui que eles estão, ocorre uma quebra do equilíbrio que até então estava entre o parasito e o hospedeiro. E estes trofozoítos invadem agora, literalmente, a mucosa, na verdade, a submucosa intestinal. Eles invadem a parte mais interna da mucosa intestinal, multiplicando-se ativamente no interior dessas úlceras que ali foram formadas pela penetração dela e podem, através da circulação porta, atingirem outros órgãos como o fígado e, posteriormente, o pulmão, os rins, o cérebro e a pele, causando o que a gente falou anteriormente de amebíase extraintestinal. Esse trofozoito presente nestas úlceras é dominado de forma invasiva, né, que é a forma magna, que é a forma invasiva. E nessa região onde eles estão invadindo outros órgãos, outros tecidos, é interessante lembrar que eles não formam os cistos. Eles são, neste caso, hematófagos, se alimentam de sangue e muito ativos. Pense comigo, por que eles iriam formar cistos no fígado se não seriam eliminados, ou no cérebro, né? Então eles não formam, simplesmente eles estão numa atividade de se alimentar de sangue. Beleza, gurizada, veja que o ciclo é muito simples, ele é monoxeno. Ou seja, passa de uma pessoa para outra pessoa e eventualmente pode atacar outros animais. Então ele se trata de uma zoonose. Animais domésticos, por exemplo, podem ter também a amebíase. Tá? E qual é a profilaxia? Ou seja, quais são as medidas que a gente tem que tomar para evitar essa doença? Primeiro, saneamento básico. É básico, pessoal. Ela já está falando. O saneamento básico ele é muito importante para diversas doenças intestinais, no quais os cistos ou os ovos de um parasita sai com as fezes. Se as fezes não se misturam nas hortas, não se misturam na água, não chegam... Poxa, tu está isolando as formas infectantes das pessoas. E aí diminuem as causas. Lembra que eu falei aqui, ó, se o saneamento é precário, aumenta os casos. Então, se tem um saneamento básico, diminui os casos. Isso é óbvio, põe na tua prova aí. Educação sanitária. Lavar as mãos sempre. Tomar banho, higienizar as roupas. Porque imagina, pô, professor, coçou lá atrás, meti na boca. Poxa, olha, isso aí não é somente nojento, falar que nojo, não. Muito acima do nojo é as fezes estarem contaminadas não só com a parte da amebíase, que essas, né, imagina a falta de higiene e tudo mais, pode estar dias ali já ativa esses cistos, né, como também várias outras parasitoses, até por eumintos. A tratar os doentes sempre. Por que tratar os doentes, professor? Pô, se tu trata uma pessoa mesmo assintomática, essa pessoa para de eliminar os cistos. Tratar os doentes sempre é uma ótima solução. E aí que vem, como é que eu sei que uma pessoa assintomática está com amebíase? Exames periódicos. Isso já foi feito em diversos locais onde eles fizeram exames em massa, exames periódicos em massa. Detectaram que tantas pessoas tinham amebíase, mesmo sem sintomas. Tratam essas pessoas. O que aconteceu lá? O número de casos caíram bastante. Então, tratar os doentes, exames periódicos. Essa água é duvidosa, eu não sei se ela é uma água que tem, que não tem. Filtrar ou ferver a água é muito importante. Eliminar moscas e baratas. Fala, professor, agora me caiu os butiá do bolso. O que tem a ver barata e mosca? Tem tudo a ver. As baratas e as moscas podem estar nas fezes de uma pessoa, depois irem voar, sobrevoar o bolinho. Ou uma barata de noite vai caminhar pelos pratos, e aí elas podem, nas pernas delas, estarem carregando os cistos. Então, é importante eliminar. Volto a dizer, não só para essa doença, mas para diversas outras também. Lavar as verduras, os legumes, sabe, o alimento bem lavadinho. Pode utilizar para lavar. Tem um alfacezinho, umas outras verduras, você pode colocar solução de vinagre, sabe? Coloca uma aguinha, põe vinagre, deixa agir por 10 a 15 minutos, isso vai matar os cistos. E a própria vigilância sanitária. Isso é muito comum, pessoal, em vendedores ambulantes. É óbvio que vendedores ambulantes, eles têm que ter toda aquela higiene, mas pode ser que exista um vendedor ambulante que não tenha higiene.
E aí que venda ali o seu quitute, a sua comida, sem ter feito a higienização adequada. Isso é um motivo de transmissão da amebíase. Então, ter vigilância sanitária em todos os estabelecimentos. E aí vem diagnóstico. Basicamente, para confirmar a amebíase, 4 etapas. O clínico, que é muito difícil, porque a pessoa fala, estou com diarreia. Tu não tem que falar, diarreia é amebíase. Não, existem milhões de outros fatores que causam a diarreia, até emocional. Imagina, se emocional causa. Então, vários fatores. Por isso que a parte clínica é muito difícil. Clínico, o que é? Pô, você vai fazer medicina, enfermagem. O diagnóstico clínico é aquele que tu faz a conversa. A partir dos sintomas, da anamnese do paciente, você pode, em muitos casos, dar um diagnóstico. Neste caso, é difícil. Tá? Achar a presença do parasito em exames de fezes, em exames laboratoriais, o teste sorológico, porque se a pessoa está com sintomas, né, o assintomático muitas vezes não, mas se está com sintomas, significa que pode estar produzindo anticorpos para combater esse parasita, então pode confirmar aqui. E se uma pessoa tem uma resposta positiva, terapêutica, anti-amebiana, significa que confirma o diagnóstico. Tá? Mas normalmente não precisa nem passar por essa, faz o clínico e manda para um exame laboratorial, confirmando, vai fazer o tratamento e aí segue o baile. E o tratamento, professor? Bom, é tratado com amepsidas. São medicamentos contra o protozoário do tipo ameboide, esse protozoário aqui. E aí vai ter vários tipos de medicamento de acordo com onde está. Imagina que ele está na luz intestinal, nem está causando sintoma. É um tipo de amepsida. Se ele está na mucosa intestinal, se ele está na pele, se ele está no pulmão, no pulmão, ou no fígado, ou no cérebro, você administra outros tipos de amepsidas. Mas, no geral, são esses. São medicamentos, às vezes, bastante fortes para destruir estes protozoários. Ok, gurizada? Mas é isso aí, então, tia. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Verdade. Não? Tá, muito bem. Então, é isso aí, gente. Só deixa eu ver se eu não esqueci de nada, tá? Hoje eu tô aqui gravando essa aula aqui só nos últimos 2 minutinhos. Tá um barulhão, cara. Os caras inventaram de fazer uma obra aqui perto, eu botei isolamento acústico, mas mesmo assim os caras parecem que estão tocando terror. Agora começa a chover, então tá tudo muito bom hoje, muito bom. Mas, gente, desculpa a correria. Aula importante, então grave. Para saber sobre a doença de amebíase, isso aqui, né, a parte epidemiológica, é importante você saber como se transmite, certo? Que tem a forma minuto, a forma magna. A forma magna, anotem, a forma invasiva também. Vocês podem classificar aí. Entendam que a patogenia depende desses fatores que eu falei para vocês. O ciclo é muito simples. Então, professor, resume o ciclo para mim. Tomou água contaminada com cisto. Os cistos vão chegar à forma de trofozoíta, a forma adulta deles, onde eles estão fazendo reprodução. Reprodução por cisciparidade, é uma simples divisão. Eles estão lá na luz intestinal. Muito bom, estou eliminando o cisto, mas eles estão lá. Esses aí podem se transformar na forma magna e atingir tanto a submucosa intestinal quanto pele, pulmões, tá? Pode chegar nos rins também, o cérebro, e aí a forma mais grave, a forma invasiva, tá? A forma extraintestinal. Profilaxia de todas é a mais importante saber profilaxia, e o próprio diagnóstico nesse caso é muito mais importante se você está cursando uma medicina, aí você vai ter que saber lá. Tá? Eu não sou médico para falar qual o tratamento. Não sou. No caso do tratamento aqui, se você está com sintoma, e acontece muitas vezes em vídeo, os caras falam, eu gravo um vídeo lá de qualquer doença, a pessoa fala, o aluno fala, professor, eu estou com essa doença, que medicamento eu vou tomar? Não, calma, vai no médico, o médico vai receitar essa doença, porque quem é hipocondríaco, né, cara, assiste uma aula de amebíase e sai achando que está com amebíase, porque deu um dia de diarreia. Às vezes pode ser uma intoxicação alimentar por qualquer coisa, pode ser uma alergia, pode ser emocional, pode ser milhões de outras doenças que também causam diarreia. Mas é isso, gurizada, sem mais delongas, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.